Olá, professor Alexinaldo, essa é a aula 26, livro 6, Física 3, Efeito Doppler. Nesta quarta parte do curso de Efeito Doppler, vamos resolver as atividades de sala. Enem. Uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se de um observador O, em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do tempo, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual esboço gráfico representa a frequência detectada pelo observador? Então veja, aqui está o observador. Veja que na aproximação da ambulância, ele percebe por ele a passagem de frentes de ondas pequenas. E isso equivale a uma frequência mais elevada. Enquanto que depois que o corpo A estiver passando, indo embora, mantendo ali a mesma velocidade de antes, é essa parte traseira do fluxo das ondas que vai passar por ele. Então aqui ele já percebe um comprimento de onda maior e, portanto, uma frequência menor. Lembre-se que V igual a lambda F. Como a velocidade do som é a mesma, aumentando-se o comprimento de onda, reduz-se a frequência. É exatamente esse cenário que acontece do lado de cá. Enquanto que V igual a lambda F, reduzindo-se o comprimento de onda, aumenta-se a frequência. É exatamente esse cenário que acontece na aproximação. Ok? Então, durante a aproximação, nós percebemos um aumento da frequência em relação à frequência que está saindo da fonte. Durante o afastamento, percebemos uma redução da frequência em relação ao afastamento que está acontecendo do observador. Uma redução ou aumento de comprimento de onda. Ok? Então, letra D é a opção. Esse trecho daqui é o trecho de aproximação. E esse trecho de cá é o trecho do afastamento. Ok? Então, letra D. Uma pessoa conduz um veículo em alta velocidade e se assusta ao passar por uma sirene aguda, 15 kHz, fixada em uma placa de alerta ao piso da pista. Fixada em uma placa de alerta ao lado da pista. O susto ocorre porque ela começa a ouvir o ruído da sirene no momento em que a cruza. Então veja, a pessoa não estava ouvindo a sirene estava disparando a 15 kHz. Ela estava se aproximando da sirene, mas não estava ouvindo a sirene. Ela ouviu a sirene no exato momento que passou pelo lado dela, por isso se assustou. Ok? Bom, considerando os limites do audível de um ser humano entre 20 Hz e 20 kHz, a que velocidade mínima a pessoa estava para não ter ouvido a sirene durante a aproximação? Bom, como a sirene já emite a 15 kHz, nós vamos trabalhar com o limite superior de 20 kHz. Ok? Então, a frequência da fonte, que é a da sirene, 15.000 Hz. O que nós temos aqui é o seguinte: o carrinho ele tem a velocidade dele, V, e o carrinho funciona como um observador, e ele vai passar por uma sirene fixada no solo, que dispara aqui a sua frequência, que eu vou chamar de frequência da fonte, de 15 kHz.
Ora, se durante a aproximação a pessoa que não estava ouvindo o disparar dessa sirene, é porque para ela a frequência que chegava até ela estava acima de 20 kHz. Então, vamos fazer o seguinte, o referencial ele é sempre positivo do observador para a fonte. Então, o referencial é positivo para a direita, neste caso. Então, a velocidade do carrinho na conta vai ficar positiva. E qual é a fórmula? Frequência da fonte sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Do outro lado, frequência do observador sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador. Então, frequência da fonte. A fonte está emitindo 15.000 Hz. Velocidade do som, 330 metros por segundo. Foi fornecido aqui. Do outro lado, frequência do limiar da audição. Eu vou botar aqui 20.000 Hz. E aqui vai ser a velocidade do som, 330, mais a velocidade do observador. E nesse caso é positivo mesmo, mais VO. Bom, resolvendo esta conta aqui, nós vamos ter 330 mais VO. Do outro lado, 20.000 vezes 33 sobre 15.000, ok? Então, nós vamos cortar aqui alguns zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Resolvendo essa conta aqui, nós vamos achar uma velocidade inicial igual a 396 km por hora. Ou seja, se o carro estivesse vindo a 396 km por hora, a frequência que chegaria até ele seria a frequência de 20 kHz, que é a frequência do limiar superior da audição. É o som mais agudo que pode ser ouvido. Qualquer velocidade acima dessa, ele já não ouve mais. Dentre as opções, qual é a velocidade imediatamente acima de 396 km por hora? 397. Ok? Ele quer a velocidade mínima. Então, é qualquer valor acima de 396. Porque com 396 km por hora, ele estaria aqui percebendo 20 kHz chegando até ele. Ok? Esse daqui, ó, é o máximo para a audição. A frequência máxima para a audição. Então, para atingir a frequência máxima, 396. Acima de 396, simplesmente ele não ouve. Então, se ele estivesse viajando aqui a 397 km por hora, ele não perceberia esta frequência de 15 kHz. Tudo bem? Bom, então, na verdade, quando você faz essa conta aqui, você acha uma velocidade de 110 metros por segundo. Mas ele quer a resposta em quilômetro por hora. Então, você tem que fazer essa multiplicação aí. Você tem que pegar 110 e multiplicar por 3,6, ok? Para dar 396 km por hora. Então, veja que aqui já é o valor transformado, vezes 3,6. Próxima questão. A equação do efeito Doppler mostrada a seguir, relaciona as frequências ouvidas por um observador estacionário que recebe o som emitido pela sirene de uma ambulância quando esta se aproxima ou se afasta dele. E aí está a fórmula. Nessa equação, V é a velocidade do som no ar. VA é a velocidade da ambulância. F é a frequência própria da sirene, ouvida dentro da ambulância. O sinal mais ou menos permite distinguir a frequência do som em duas situações.
quando a ambulância se aproxima e quando ela se afasta do observador estacionário, conforme ilustra a figura a seguir. Em uma situação em que a velocidade da ambulância seja 1/10 da velocidade do som no ar e a frequência própria da sirene seja 198 Hz, um observador parado perceberá o som da sirene como? Então, vamos lá. A velocidade da fonte, que é a velocidade aí da ambulância, é de 1/10, 0,1 vezes a velocidade do som. Bom, a frequência emitida pela fonte, a questão diz, é 198 Hz. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Primeiro, o observador está aqui e ele sofre primeiro uma aproximação da ambulância. Com essa velocidade dele, a velocidade da fonte. Depois acontece um afastamento da ambulância. Com essa mesma velocidade. Bom, então, na aproximação, que é ao lado da esquerda, o observador está aqui e aqui está a fonte. Então, o referencial é positivo para a esquerda. No afastamento, que acontece depois que a ambulância passa pelo homem, o observador está aqui e a fonte está na direita. O referencial é sempre positivo de O para F. Então, no afastamento, positivo é para a direita. Na aproximação, positivo é para a esquerda. Ok? Então, você tem que levar em consideração essas duas situações. Então, vamos lá, né? Calculando na aproximação. O que é que nós temos? A fórmula, vamos lá, frequência da fonte sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Do outro lado, frequência do observador, percebida pelo observador, igual a velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador. Ele diz que o observador está parado, não é isso? Então, vamos lá. Na aproximação, vamos ter frequência emitida pela sirene aí da ambulância, 198, sobre velocidade do som, mais ou menos a velocidade agora da ambulância. Vai ser mais 0,1 V som ou menos 0,1 V som. Veja que na aproximação, o referencial é positivo para a esquerda. Na aproximação, a ambulância está indo para a direita. Então, ela adquire sinal negativo na fórmula. Menos 0,1 velocidade do som. Do outro lado, frequência percebida pelo observador sobre a velocidade do som. Mais ou menos a velocidade do observador é mais ou menos 0, porque o observador está parado. Tudo bem? Bom, então aqui vai ficar 198. Aqui vai ficar 0,9 Vs. Do outro lado, frequência FO sobre Vs. Então, nós vamos cortar aqui, ó. E a frequência, então, na aproximação, vai ficar 198 dividido por 0,9. Isso daqui dá como resposta 220 Hz. Tá? Então, isso aconteceu na aproximação. Agora, vamos calcular o que acontece no afastamento. Bom, no afastamento, 198, frequência emitida pela fonte, igual à velocidade do som. E agora, veja que a velocidade da fonte está para a direita e o referencial é positivo para a direita, porque é sempre positivo de O para F. Então, aqui agora, ó, o sinal na fórmula vai ser mais.
mais 0,1 Vs. Ok? Do outro lado, frequência observada e aqui velocidade do som. Então, aqui vai ficar 198, embaixo vai ficar 1,1 Vs, do outro lado, frequência do observador e aqui Vs. Vai cortar o Vs com o Vs de cá. Então, nós vamos ter 198 dividido por 1,1. Aqui, nós vamos achar uma frequência de 180 Hz. Ok? Como já se era esperado. Veja, durante a aproximação, a frequência real emitida pela sirene é 198 Hz. Durante a aproximação, ele percebe 220 Hz. Ok? Uma frequência mais alta, um som mais agudo. Durante o afastamento, ele percebe 180 Hz. Uma frequência menor, um som mais grave, como já se era esperado. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Uma diferença de 40 Hz entre a frequência de aproximação e a de afastamento. Frequência de aproximação, 220. Frequência de afastamento, 180. Fazendo essa diferença aqui, lógico, 40 Hz. Ok? Então, letra D. Quarta questão. O que define a frequência de uma onda, seja mecânica ou eletromagnética, é a fonte. Mas existe uma situação em que a frequência percebida por um observador é diferente da frequência emitida pela fonte. Essa diferença entre a frequência percebida e a emitida é explicada pelo efeito Doppler. Esse fenômeno é consequência do movimento relativo entre fonte e observador. Analise a seguinte situação. Uma viatura da polícia se move com uma velocidade constante, com a sirene ligada, emitindo uma frequência de 900 Hz. Então, frequência da fonte igual a 900 Hz. Uma pessoa parada na calçada observa o movimento da viatura e ouve o som da sirene com uma frequência. Então, a frequência percebida pela pessoa, 1000 Hz. Um som mais agudo, está acontecendo uma aproximação. E ele deu aí a velocidade do som, 340 metros por segundo. Ok? Então, veja que nesse caso, trata-se de uma ambulância com a sirene ligada, com a sua velocidade da fonte, se aproximando de uma pessoa que está parada no solo. Então, aqui é o observador, aqui é a fonte, o referencial é sempre positivo de O para F. Então, nesse caso, a velocidade da ambulância vai se receber um sinal negativo na fórmula. Ok? Então, vamos lá. Frequência da fonte sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Do outro lado, frequência percebida pelo observador, velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador. Substituindo os elementos, a fonte emite 900 Hz. A velocidade do som, 340 metros por segundo. E veja que agora nós vamos colocar o sinal negativo para a velocidade da ambulância. Ok? Então, menos a velocidade da fonte. Do outro lado, a frequência percebida é de 1000 Hz, percebida pelo ouvinte. E a velocidade do som, 340. Mais ou menos zero, porque o observador está parado. Tudo bem? Então, aqui vai ficar 340 menos VF igual a 900 vezes 340 sobre 1000. Isso vai dar 340 menos VF igual a 306. Então, isso vai dar uma velocidade de 34 metros por segundo. Então, na letra E, acontece uma aproximação do observador com uma velocidade de 34 metros por segundo. Ok?
E esta é a quarta parte. Na próxima etapa, nós vamos resolver as atividades propostas. Obrigado e até lá.